Pronto. Tá? Iniciou. Bora. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Esperamos que sim, como sempre. Bom, esse webinar de hoje é para nós apresentarmos para vocês a proposta do primeiro ano. Nós sempre fazemos isso, todos os anos, quando tem essa mudança de ciclo, nós fazemos essa reunião com os pais, porque, assim, muitos pais não sabem o que esperar dessa série, não sabem se as mudanças são drásticas ou não. Então, e nesse momento, vai acontecer, sim, as mudanças esperadas de ciclo, né, do infantil para o fundamental, só que a gente também tem que levar muito em consideração a questão da pandemia. Então, vai ter essa mudança, sim, só que levando em consideração tudo que essas crianças passaram em 2020. Tá? Esse webinar vai ser feito por mim e pela Mari. A Mari já está aparecendo aí, Mari? Não, ainda não, peraí. Oi, não? pessoal. A Mari, vocês já conhecem. Boa noite, tudo bem? E aí, gente, o chat está aberto hoje, dúvidas podem enviar pelo chat. O que estiver na apresentação, nós nem vamos trazer a pergunta, porque ela vai ser respondida automaticamente. O que fugir do que nós planejamos aqui, nós vamos ter um momento só para isso, tá bom? Bom, vamos começar. Para quem não conseguir acompanhar hoje, às vezes estiver rolando uma conversa aí no WhatsApp, não consegui entrar ainda, nós estamos gravando, amanhã já vai estar disponível para todo mundo pela Agenda Edu. Tá? Bom, vamos falar de primeiro ano, né? O que nós esperamos para um primeiro ano? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar da proposta pedagógica do Bonadei. Então, assim, o que nós do Bonadei acreditamos? O corpo docente, quem está lá dentro, acredita no quê? Nós acreditamos, e aí, Mari, você vai complementando, tá? Se você achar importante. Nós acreditamos no potencial e autonomia de cada aluno. Então, não tem essa de que, ele não aprende, ele é difícil, ele é mais lento. A criança, cada uma tem seu tempo, cada uma tem a sua habilidade, cada uma tem... nós falamos de inteligências, me fugiu o nome agora, de Gardner, diferentes inteligências. Então, assim, tem crianças que são mais... se relacionam melhor com o grupo, tem crianças que gostam mais da parte de biológicas de animais, tem crianças que são mais exatas, tem crianças que são mais do movimento. Então, cada uma, é lógico que a gente consegue desenvolver todas, mas sempre vai se destacar alguma. Então, nós acreditamos nesse potencial, nessa inteligência de cada criança e na autonomia. Nós acreditamos que o aluno tem, sim, autonomia de acordo, lógico, com o contexto, com a faixa etária, mas ele consegue se desenvolver e ele não precisa de alguém sempre fazendo por ele. Nós acreditamos que ele consegue sozinho no ritmo dele, desde que haja respeito. Se a gente começar a colocar uma pressão, a criança trava e não vai. Então, a autonomia da aprendizagem, ela é essencial. Tá? Não adianta a gente querer que a criança tenha a mesma experiência que nós tivemos, que ela tenha a mesma bagagem que nós temos. A gente está falando aí de uma turminha aí que está no processo de alfabetização. Então, para nós é muito óbvio que bala é B com A, L com A. Para a criança ainda não é óbvio, então não adianta a gente ficar forçando a barra para que ela entenda isso. No momento certo, ela vai ter esse insight. É igual aprender a andar, gente. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, né, Mari, no final? Sim. Mas, assim, a criança, ela vai andar. Existe uma ansiedade enorme dos pais de, meu Deus, quando ele vai parar de engatinhar e vai sair andando? E, de repente, quando acontece, você fala, nossa, aconteceu. E você deixa de, assim, você nem lembra mais de quando ela engatinhava. Mas parece que no momento em que ela engatinhava, ela não ia andar nunca. Você fica, vai, agora vai. E coloca andador. O andador, por exemplo, é algo que prejudica essa evolução natural da marcha da criança. E a gente ficar interferindo no processo de alfabetização também é algo que prejudica. Então, tem que ter essa autonomia e tem que acreditar no potencial da criança e segurar a onda e respeitar, tá? A gente está falando agora da parte de alfabetização porque é uma reunião para o primeiro ano, mas acreditar no potencial e autonomia de cada aluno é para todas as séries. A gente acredita nisso do berçário ao nono ano, tá? E com os professores também, enfim. Nós acreditamos na personalização do ensino, e aí eu dou a palavra para a Mari, porque a Mari é mais especialista nesse assunto, ela que está à frente com os professores. Fala um pouquinho sobre personalização, Mari.
Bom, pessoal, o que que isso quer dizer, né? O que que é personalização do ensino? Ah, nós vamos pensar em um ensino, então, para cada criança, no individual? Não, a Bruna falou um pouquinho sobre essas habilidades, essas inteligências, e o que que nós fazemos no nosso dia a dia no Bonaday, e isso, de novo, dos pequenininhos até os maiores. O que que é essa personalização? É você trazer para o aluno várias oportunidades para que ele entre em contato com o aprendizado. Ele vai ter um momento em que ele vai ser, se ele aprende olhando mais na parte visual, ele vai ter este momento para entrar em contato. Se ele é um aluno que aprende mais por registro, mais por leitura, ele também vai ter essa oportunidade. Se ele é um aluno que precisa de movimento, que precisa de interação, ele também tem essa oportunidade. Então, essa personalização é isso. Nós pensamos nas inteligências e atingir os alunos ali de cada maneira. Então, todos vão ter oportunidade de ter contato com todas essas habilidades e vamos atingir todos. E aí cai naquilo que a Bruna iniciou a reunião conversando, né? Nós acreditamos no potencial de cada um. Então, todos vão aprender, todos vão sentir o prazer em aprender, porque em algum momento essa habilidade, o que ele se sente confortável, ele vai conseguir entrar em contato com tudo isso e vai aprender. E vai ser prazeroso. Isso é o que já é o próximo item aí, mas eu já vou juntar porque é isso. Essa personalização precisa trazer prazer em aprender. Isso precisa ser legal, precisa ser gostoso, porque senão o aluno não rende, não funciona, não é bacana. Saiu um pouquinho meu compartilhamento aqui, né? Voltou? Saiu. Não, ainda não. Só um minutinho. Quando voltar, você me fala. Agora voltou. Vamos lá. Só complemento. A Mari, vai chegar um momento em que nós vamos falar sobre uma das práticas que nós realizamos, e aí a Mari vai conseguir trazer ainda mais, exemplificar ainda mais para que faça sentido para vocês. Acho que perdeu um pouquinho o foco a hora que eu parei de espelhar, desculpem, mas isso que a Mari fala do prazer em aprender, isso é muito real. Se a criança não estiver se divertindo com aquilo, ela vai simplesmente cumprir um protocolo, fazer uma obrigação. É igual adulto, gente. Criança funciona igual a gente. Uma coisa é você adorar o que você está fazendo, e você vai fazer com prazer, e você vai querer fazer mais, e você vai buscar outras alternativas, estudar, se especializar. E aquele texto pronto que, olha, lê aí porque amanhã tem uma apresentação e você não consegue nem memorizar. Você lê 200 vezes e não consegue, às vezes, nem interpretar o que está dizendo, né? Então, essa parte do prazer em aprender, ela é essencial e a gente valoriza muito isso. Aprendizagem que faz sentido também. Igual eu falei lá no começo, e a Mari, se quiser complementar um pouquinho, para nós é muito óbvio como escreve bala. Para uma criança que ainda não entendeu, que ainda está no processo de amadurecimento aí da escrita, para ela ainda não faz sentido B com A, não faz sentido. Para ela, bala é A com A. E aí você fica, põe o B, põe o L. Não rola, não faz sentido. Ela vai pôr porque você está mandando, mas assim, não faz sentido. E aí, de repente, quando faz sentido, ela, B com A, B com E, B com I, aí ela sai andando. É igual a criança que deixa de engatinhar e sai andando. Você fala, nossa, aconteceu. E aí você se arrepende de metade da pressão que você fez, né? Brigando. Eu vou cortar você um pouquinho aqui, Bruno. Porque, assim, essa ansiedade, eu entendo. Essa ansiedade de, precisa acontecer. Em que momento isso vai acontecer? Eu entendo que vocês passem por essa ansiedade. Principalmente numa turma de primeiro ano, eu acredito que vocês vão passar por isso. O filho da fulana já está lendo. Não, o amiguinho do meu filho já está lendo. E ele ainda não conseguiu. E aí vocês fazem uma pressão nesse momento e a criança se sente sobrecarregada, porque assim, ela não conseguiu ainda. Calma, não faz sentido ainda para ela. Se não faz sentido, vamos respeitar o tempo. Vai acontecer. Ele acontece, esse processo acontece. Só que precisa de um tempo e precisa fazer sentido. Esse exemplo que a Bruna usou aí do bala, nós aprendemos, assim, infelizmente, nesse método tradicional. E aí vocês devem estar aí em casa se perguntando, mas funcionou. Eu fui alfabetizado dessa forma. Mas fez sentido? Foi legal? Foi prazeroso? Tenho certeza que não foi.
Até hoje tem palavras aí que vocês devem se lembrar que não fizeram sentido nenhum. O bebê da babá, esses textinhos assim prontos, que na época não fazia sentido nenhum para vocês. Então, assim, quando é trabalhado dentro de um contexto onde ele faz sentido, a criança aprende. Só que ela precisa ter ali o tempinho dela para que aconteça, né? Eu estava conversando com a Mari quando nós estávamos montando esses slides, que na minha época a alfabetização foi o balaio do bebê. E a Mari perguntou, Bruna, você sabe o que é balaio? E até hoje eu não tenho certeza se eu sei. Mas eu aprendi, né? Então, assim, eu aprendi, mas não fez sentido nenhum. Então, e aí a gente ouve muito, mas você aprendeu. Sim, eu aprendi, mas assim, meu cérebro foi forçado antes do tempo. Vou te cortar para dizer que você não aprendeu, você decorou. E assim, quando a gente respeita o tempo da criança, faz sentido, ela tem prazer, você está respeitando também o amadurecimento do cérebro dela, né? Tem muito a ver com neurociência, quem estuda essa parte sabe do que a gente está falando. A gente não acelera um processo, é igual, de novo, colocar uma criança num andador. Do mesmo jeito que o andador é perigoso para a coluna, e também pelos riscos da criança se machucar gravemente, a gente forçar o processo de alfabetização, eu vou usar muito essa analogia, tá, da criança aprender a andar. A gente vai conseguir, mas pode ter aí sequelas. Então, a gente não precisa disso, né? Os estímulos evoluíram, a geração é outra, é uma geração que tem muita informação. Então, assim, vamos transformar isso em algo que a gente consiga utilizar a favor deles sem forçar a barra, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Mari? Não, é isso mesmo. Então tá, vamos lá. O que mais que a gente aqui do Bonadei acredita? Nós acreditamos muito na proximidade entre corpo docente e aluno. Nós acreditamos nisso, a gente acredita muito no diálogo, nas crianças, assim, sem medo. Então, eles não têm que ter medo da Mari, porque está na coordenação, eles não têm que ter medo do professor, eles não têm que ter medo da direção. Muitas vezes, eles têm medo, por exemplo, eu vou falar para a tia Bruna, tem medo de mim? Não porque eu sou brava, mas porque os pais, às vezes, usam, olha, eu vou falar para a tia Bruna, e a tia Bruna que nunca, né, nunca pegou pesado, leva a fama, mas assim... A gente acredita muito que a criança ela tem que ter abertura para falar o que ela está sentindo, para falar o que ela tem que ter essa abertura. E aí nós vamos percebendo que com o passar dos anos, nós acompanhamos, por exemplo, nós estamos com uma turma aí de 9º ano que está para se formar. Esses alunos, eles preferem muito mais se abrir com os professores, com a coordenação, com a direção, do que muitas vezes dentro de casa. E isso ajuda também nessa proximidade família-escola, porque a gente consegue entender as angústias, as necessidades desses alunos, e isso começa já na educação infantil e continua no ensino fundamental. Então, as crianças, elas têm muita proximidade, os professores conhecem os filhos de vocês do avesso, talvez com a pandemia tenha dado essa distanciada, porque eles não tiveram tempo de se conhecer, mas eles sabem como funcionam as crianças em sala de aula. E uma coisa importante que vocês têm que ter em mente o professor conhece a criança que está no ambiente escolar. A criança, assim como todas as pessoas, em cada ambiente, ela incorpora um personagem. Você em casa, num churrasco, não é a mesma pessoa que você é no trabalho com os seus colaboradores. Então, a dinâmica infantil é a mesma coisa. Ela em casa com os pais não é a mesma criança que ela é na escola e não é a mesma criança que ela é no integral. Em sala de aula ela é uma criança, no integral ela é a outra. Porque no integral, embora existem regras, mas é um momento muito mais descontraído. Então, a criança ela tem várias facetas e o professor conhece. O professor conhece, o recreador conhece, a coordenação conhece. Tá? Então, a gente acredita muito nessa proximidade. E o fato por que a gente colocou aqui as regras, né? Nós acreditamos nas regras também. Porque, às vezes, os pais podem confundir assim, mas a diretora não é brava, a coordenadora não é brava, o professor não é bravo, então é uma bagunça. E depois a gente vai mostrar um pouquinho dos espaços também para vocês e vai voltar nessa parte de regras. A gente não precisa ser bravo, né? Nós não precisamos usar de um autoritarismo
se nós abrirmos o diálogo. Então, a criança, ela entende perfeitamente o que ela pode, o que ela não pode, quais são os limites dela, desde que bem conversado, desde que bem estabelecidos os limites, e isso eles constroem. A professora constrói com a turma, ela inicia o ano com essa construção e vai fazendo isso no decorrer do ano, e eles sabem muito bem as regras. Ah, então eles são robozinhos? De jeito nenhum. A gente também respeita que a criança tem necessidade de movimento, de expressão, de ficar nervoso. A criança tem direito, sim, a ficar nervosa, a dar uns gritos de vez em quando. E aí, assim, é o momento dela. O que não pode é a gente cair matando em cima. Sabe, se ela está no momento em que ela precisa gritar, a gente precisa entender o porquê ela está gritando e não criticar. Quer falar mais alguma coisa, Mari? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, Você que está mais próximo dos alunos. Essa parte de regras, né? O que eu queria dizer para vocês? Essa proximidade. Então a diretora não é brava, a coordenadora não é brava, a professora não é brava, então é uma bagunça. E aí, no momento de uma bronca, ele fez alguma coisa errada, como funciona? Já que todo mundo é amigo e tem essa proximidade, nós trabalhamos muito com reflexão. Mas ele é muito pequeno. Não, ele é muito pequeno, mas dentro da capacidade que ele tem de compreender é fazer com que ele pense no que ele fez. E assim, nós propomos isso para eles. Olha, você acha que você fez certo? Eu tenho muito essa postura com as crianças, a Bruna também, os professores também. Sentar e falar, olha, você viu o que você fez? Olha as consequências do que você fez. E fazer com que ele pense, exatamente. E se fosse com você, olha, você bateu no seu amigo. Tá doendo, tá vendo ele? Tá com gelo, né? E se fosse com você, como seria? E eles vão amadurecendo muito. Então, assim, essas regras eles sabem sim, eles têm plena consciência de como funciona a escola, de como é essa proximidade, mas tem uma reflexão, sim, dos comportamentos que eles apresentam que não são legais, e eles param para pensar nisso. Então, não precisa de uma bronca, não precisa de um grito. Uma reflexão faz muito mais sentido. Um sermãozinho acontece, né, Mari? Sim! Mas mais para uma reflexão do que para uma bronca mesmo, né? Sim, às vezes nós falamos para as crianças, principalmente primeiro ano, vocês já devem estar vivendo isso em casa com primos e vocês vão ver que acontece muito. Um pegando o outro no colo, o tempo todo. E a gente fala, para de pegar seu amigo no colo que vai machucar. Tem uma hora que você cansa de pedir para eles pararem. O que a gente faz muito? Nós chamamos eles na sala onde fica a TV com as câmeras, com as imagens, e chamamos eles para assistir. Nós voltamos no momento em que um pegou o outro no colo e caiu, e aí nós colocamos para eles assistirem. Na hora eles falam, nossa, eu derrubei. Aí que cai a ficha deles. Por quê? Não adianta a gente passar lá e ficar gritando com eles e brigando e colocando de castigo se eles não conseguem refletir sobre as atitudes deles. E aí, quando a gente chama, e olha aqui, primeiro a gente fala, né, se acha aí no vídeo. Aí ele já dá aquela, opa. E a hora que ele começa a observar as atitudes dele, ele já começa a refletir e muda de atitude. Então, essa proximidade existe, isso não é para vender nenhum produto, a gente trabalha dessa forma, é exatamente no que nós do Bonadei acreditamos. Nós acreditamos nessa maneira de trabalhar e nós temos muitos resultados dessa forma. Tá? Quer acrescentar mais alguma coisa, Mari? Posso para o próximo? Pode para o próximo, pode sim. Tá? Vai pular 2 vezes aqui, porque não foi. Travou minha tela. Aê! Foi. Vamos lá, só não sei se foi para a tela. Foi para a tela certa. Bom, nós trabalhamos... que metodologia que o Bonadei adota? UNO. Não, UNO não é metodologia, tá, gente? UNO é material didático. É igual um livro da Moderna, um livro da FTD. O UNO é o material, é o que nós utilizamos para... É como se fosse a base, aí a fonte de textos, vamos colocar dessa forma, não sei se você consegue explicar. Os objetivos, né? Os objetivos de aprendizagem, o que é esperado para a faixa etária, é o que tem no nosso livro 1, é isso, nosso livro 1 é isso, são os objetivos que nós precisamos cumprir com os alunos para cada faixa etária, para cada série. Isso, exigidos pela BNCC. Que aí todas as escolas de primeiro, que vão ter o curso de primeiro ano, têm que cumprir. Então, o que as escolas têm que cumprir? Está lá no livro 1. Tá? Agora, a metodologia é como as escolas cumprem isso. O livro está lá.
Como nós vamos fazer a metodologia? Que metodologia que o Bonadei adota? Metodologias ativas. Tá? O que são metodologias ativas? Aí eu vou chamar a Mari de novo para dar uma aula, que ela manja muito mais do que eu. Vamos lá, Mari. Bom, o que é isso, né? O que é metodologia ativa? Aí nós vamos voltar lá naquela parte de personalização do ensino. Metodologias ativas é pensar no aluno como centro da aprendizagem. Pensar nele, em como ele vai aprender, dar ferramentas ali para que ele consiga aprender. E aí eu volto naquilo que eu falei no começo. Quais são essas ferramentas? Nós temos que dar oportunidades para todas as inteligências. Então, não é uma aula exclusiva, ela é personalizada. Ela é pensada com recursos para atingir todos. Então, assim, para quem é da área, né, metodologias ativas, dentro de metodologias ativas tem muitas ramificações, muitos ramos de trabalho. O Bonadei trabalha com metodologia ativa, mas nós focamos em uma habilidade, uma ramificação mais profundamente. O que é essa ramificação? Né? Não quero ser muito teórica, mas acho que eu preciso falar aqui. Nós trabalhamos bastante com ensino híbrido. Dentro de ensino híbrido também tem várias ramificações. E o que nós trabalhamos muito, muito no primeiro ano? Aula invertida. E aí vocês estão se perguntando aí o que é aula invertida, o que elas estão falando, né? Aula invertida, você quer começar, Bruno? Posso ir embora? É bom fazer a prática. Antes que eu fale aí. Só voltando um pouquinho, a Mari falou de ensino híbrido e por conta da pandemia está muito na moda se falar em ensino híbrido. O ensino híbrido da mídia, assim, vamos colocar aqui, todas as escolas estão com a metodologia do Bonadei? Não. Do Bonadei não, né, que o Bonadei adota. Ensino híbrido, gente, é o híbrido, é a mistura aí de virtual com presencial. Então, hoje, sim, 90% das escolas, acho que né, tem muitas online simplesmente, mas muitas estão um pouquinho presencial, um pouquinho online. Essa mistura aí de online com presencial é o que se fala aí de ensino híbrido, que as escolas adotaram o ensino híbrido. No Bonadei, o ensino híbrido é um pouco mais profundo, né? E nós já trabalhamos com isso há muitos anos, pelo menos desde 2015. E aí entra esses exemplos que nós vamos falar para vocês. Aula invertida, vamos lá. O que é uma aula invertida? Só pensar aí na palavra, né? Aula invertida. Como que acontece a aula normal, a aula tradicional? A professora vem para a aula, pega os alunos, dá um tema em sala, explica e depois manda eles para casa para eles fazerem as lições. Aula invertida é inverter esse processo, literalmente. Então, ao invés dela começar explicando e depois eles vão pensar nas dúvidas e depois... Não, a gente começa com eles fazendo uma pesquisa. Vou fazer uma dinâmica com vocês, bem simples. E aí, o que é importante para que isso dê certo? É a primeira vez que eu vou fazer online. Que ninguém use celular, ninguém use nada para pesquisar. Não comentem com quem estiver assistindo ao lado, enfim. Onicofagia. Se eu perguntar para vocês, só não precisa responder, mandar no chat, não, apenas reflitam. Se eu perguntar para vocês, bom, a aula de hoje é sobre onicofagia, não pesquisem, não façam nada. Quem conseguiria participar da aula ativamente, ou seja, dando opinião, falando com propriedade sobre o que é onicofagia? Reflitam sobre a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu não sabia o que era, e é uma palavra que não faz parte, assim, do nosso dia a dia, então eu acredito que muitos não façam ideia do que é. Isso é a aula tradicional. Eu vou falar para vocês, hoje a aula é sobre onicofagia, e não faz sentido nenhum, e não estou nem aí se vocês sabem o que é ou não, se vocês têm bagagem ou não. Eu vou falar sobre isso e a participação de vocês, para mim, não importa. O que importa é que eu despeje o conteúdo em vocês. Pensando em aula invertida, a gente muda isso. E aí vocês têm a oportunidade, aí quem tiver com o celular do lado, vocês estão aí online, vamos supor que antes da aula eu mande para vocês, gente, de lição de casa, primeiro vocês vão pesquisar o que é onicofagia. E aí eu vou dar um tempinho aí para quem tiver com a internet, com o celular, jogue no Google e descubra o que é onicofagia. Porque aí é a mesma dinâmica que a gente adota com os alunos. Quem já jogou, acho que já deve saber o que é. Já sabe, né? Já sabe. Então, assim, onicofagia nada mais é do que o ato de roer as unhas.
Não faz muito mais sentido eu começar uma aula se vocês já têm essa informação? Bom, hoje a Bruna vai falar sobre o ato de roer as unhas. Ela não vai falar sobre onicofagia, algo que eu nunca ouvi falar. Vocês já vêm com uma bagagem. Ah, eu sei sobre o que ela vai falar. Ela vai falar sobre roer as unhas. Ela vai. E aí, se você é um pouquinho mais curioso, nossa, sobre roer as unhas, eu vou ler um pouquinho mais porque sobre o que a Bruna pode falar. E aí eu vou embora. Aí, de novo, a personalização vai de cada um. Tem aquele aluno que simplesmente vai falar, nossa, amanhã é sobre roer unhas e vou esperar o que o professor tem para me dizer. Tem aquele aluno que vai vir com mais conteúdo que o professor. E aí vai fazer perguntas para o professor, que o professor vai ter que falar, opa, peraí, que essa parte eu já não tenho certeza. E aí entra aquele negócio de, o professor aprende com o aluno aprende com o professor. Sim, é muito real isso. A aprendizagem entre pares, um aluno traz para o outro, a aula de hoje é sobre roer unha. Então, muda toda a dinâmica da aula. Trazendo isso para a realidade de um aluno, bom, amanhã a gente vai falar sobre a Era Vargas. Não faço ideia do que é. Se ao contrário disso o professor manda, gente, próxima aula Era Vargas, deem uma olhada. O aluno, ele assiste um vídeo no YouTube, e aí também, de novo, a personalização. Um aluno que gosta de leitura, ele vai baixar um PDF e vai devorar aquele PDF. Um aluno que é mais visual, mais auditivo, que precisa de informações mais que ele lembre, ele vai buscar um vídeo no YouTube. E aí, do mesmo jeito, cada um com uma informação diferente, todos vão chegar na escola com alguma coisa. Ninguém vai chegar cru. Todo mundo vai vir com uma bagagem mínima, que aí o professor inicia a aula não despejando conteúdos, mas fazendo uma roda de conversa e permitindo que cada um coloque aquilo que pesquisou. E aí também a gente desenvolve com os alunos a pesquisa mesmo, como ela deve ser feita corretamente, porque eles vão trazer um monte. Os alunos no início, que eles ainda não sabem pesquisar, vão trazer um monte de informações erradas, e isso também eles vão aprimorando com os anos. Então, começa aqui no primeiro ano um pouquinho, devagarzinho, e a gente vai aumentando conforme as turmas vão passando, mas começa, e aí o pai fala, tá, mas não vejo isso acontecendo com um aluno de primeiro ano. Aí volta naquilo que nós falamos, o aluno ele tem autonomia. A gente não acredita, mas ele tem. Porque se for para buscar um joguinho, ele sabe, mesmo que ele não saiba escrever, ele sabe buscar pela imagem, ele sabe buscar pelo áudio do celular. Então, um aluno de primeiro ano, ele vai conseguir buscar. E também a professora muda um pouquinho a estratégia. Ao invés dela pedir que eles procurem determinados temas, ela pode sugerir sites, ela pode sugerir textos. Então, a aula invertida, ela sempre vai fazer parte do dia a dia dos alunos. No primeiro ano, vocês vão sentir isso bem forte, e vocês já sentiram um pouquinho disso no Infantil 2 com a Dani, porque a Dani mandava vídeos. Eu lembro que, na época, um pouquinho antes do fechamento da escola, eles estavam aprendendo sobre esportes. Então, tinha salto com vara, e vocês lembram que as crianças recebiam um linkzinho lá do YouTube, eles assistiam esse vídeo. Isso é aula invertida, tá? Então, nós acreditamos nisso. Mari, você quer acrescentar? Sim. E que aí acaba, né, aquela história de o professor chegar, encher a lousa ali de conteúdos e falar. E aí uma criança que não absorve ali o conteúdo, só ouvindo, para ele aquela aula não faz sentido nenhum. Uma aula invertida tem troca. As crianças todas falam, elas contribuem, elas trocam. Não pesquisei isso. E assim, se você passa no corredor, fala, nossa, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, nossa, que bagunça. Não, não é bagunça, eles estão trocando informações. E aí o professor, nesse momento, acontece o que todo mundo escuta, né, na mídia, professor mediador. Realmente aí ele vai fazer as mediações, porque ele tem um objetivo ali a ser cumprido, e ele vai escutando o que os alunos vão falando, vão contribuindo, e ele vai afinando em qual objetivo que ele vai chegar, e vai colocando informações, se o aluno não trouxe, ele tem essas informações para fechar. Então, faz muito mais sentido, é muito mais rico para as crianças do que só chegar e falar, a professora vai falar sobre isso. E aí, o que é tal coisa, pronto, façam os exercícios. Não, se eu já sei do que você está falando, se eu já tenho uma noção e o professor ali afina o conhecimento para fazer um exercício, por exemplo, é muito mais fácil. Eu sei o que é. Não é algo, nossa, ela falou pela primeira vez, não faço nem ideia do que seja. Então, é bem mais prazeroso, de novo, né? Mais prazeroso para o aluno. E faz sentido. Sim.
Bom, então, assim, isso é aula invertida. Eu acho que vocês viveram um pouquinho que deu para viver disso até março, né? Ano que vem faz parte da rotina deles, tá? Durante o processo de alfabetização. Próxima maneira de nós trabalharmos é a rotação por estações. E aí também a Mari vai falar um pouquinho com vocês. Mari, eu não sei se você precisa das imagens, o que você prefere que eu faça? Quer que eu vá passando? Não, daqui a pouquinho você coloca as imagens, deixa só o tema. Bom, eu falei para vocês que dentro ali do ensino híbrido, né, que a Bruna explicou um pouquinho, nós trabalhamos com duas vertentes mais profundamente, que é a aula invertida, que é um pouquinho do que nós mostramos aí para vocês, e o que é rotação por estações? Bom, alguns devem ter assistido os vídeos que nós falamos sobre o processo de alfabetização, onde nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse processo. Uma turma de primeiro ano, nós não temos alunos assim, aí todos estão na mesma fase de escrita, na mesma fase de alfabetização. Então, se eles não estão na mesma fase de alfabetização, não faz sentido que a professora faça para todos a mesma atividade, porque se cada um está numa fase, não tem por que fazer tudo igual. Tá, e como que ela vai trabalhar, então, numa sala com 12, 13, 15 alunos, se cada um está numa fase? Aí entra o nosso trabalho de rotação por estações. O que acontece nessa aula? A Bruna vai mostrar daqui a pouquinho as fotos para vocês, mas aí entra de novo essa personalização. Os alunos têm um momento em que eles têm a parte mais corporal explorada, eles têm um registro, e aí nesse registro a professora consegue fazer atividades em que atenda a fase em que ele está, e aí ela consegue ter esse olhar individualizado, porque numa mesa, por exemplo, onde tem registro, tem 4 alunos ali fazendo exercícios, pode ser que cada um esteja fazendo uma atividade diferente, de acordo com o que ele consegue fazer, de acordo com a fase em que ele está. E aí a professora consegue ficar nessa mesa, dando orientações específicas, ajudando, fazendo intervenções. Nossa, e aí vocês estão se perguntando, né? Nossa, e os outros? O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo outras atividades. Rotação por estações, nós pensamos sempre em 4 estações, mais ou menos. E o que nós colocamos nessas rotações? Uma mesa onde tem resolução de exercício, que é a mesa onde a professora consegue fazer intervenções mais próximas, e é ali que ela consegue identificar em que fase que ele está, quais são as dificuldades que ele tem nesse processo, de que maneira ele está aprendendo, e aí ela consegue fazer intervenções. Tem um momento em que nós falamos que é uma rotação digital. O que é isso? É o contato com o visual, com uma plataforma, com um vídeo, com um jogo, porque aquele aluno mais visual, ele precisa desse contato. Ele vai ser alfabetizado, ele vai passar, então ele não passa pelo registro? Não, ele passa também, mas ele tem a oportunidade de entrar em contato com uma estação que é digital. Então ele joga, e aí de novo um pouco mais personalizado. A professora pode passar um vídeo em que atenda todos, ou ela pode passar, não, para essa turma eu vou passar vídeo, para a próxima turma eu vou passar só um joguinho. Tem a estação onde tem jogos, e aí jogos mais tradicionais, né, se eu posso dizer assim, que tem um jogo com letras móveis, que vocês sabem muito bem, que eles trocam, eles constroem juntos, e tem até uma mão na massa aí, uma criatividade, algo mais corporal. Então, dentro de uma aula, nós conseguimos montar 4 estações, e aí são 4 espaços dentro da sala de aula, onde eles conseguem fazer atividades para cada habilidade. E aí é pensado nos grupos dos alunos. Depois daquela sondagem que vocês já vivenciaram no online, os alunos, cada um está numa fase. Então, para essa fase eu vou pensar em atividades dessa forma. Para essa fase são atividades assim. E a professora consegue estruturar esse trabalho e assim vai avançando a fase por fase. E tem-se um fechamento essa aula, né? E aí, de novo, entra numa roda de conversa, eles conversam sobre, então, rotação por estação vai ser só atividades para alfabetização? Sim e não. Pode ser que a rotação por estações tenha um livro 1 aí também. Que eles façam atividades do livro 1 nesse formato de aula, né? Então, assim a gente consegue personalizar a aula e atingir todos os alunos. Uhum. Show. Eu travei, Mari? Você... Não.
Não tá indo? Bom, é que para mim deu uma falha aqui. Bom, vamos lá. E aí, falando nisso, para vocês entenderem o que é uma aula de rotação por estações, aí você, aqui do que a Mari falou, né? Nossa, mas enquanto a professora está dando atenção para 4, os outros estão derrubando a sala. Não, por isso que a gente traz fotos, para vocês verem que a realidade não é essa. Olha só, as crianças elas se encantam tanto pelas atividades propostas, porque faz sentido, que o negócio roda. Ó, vocês estão vendo, aqui na frente tem uma turminha brincando com massinha. É uma aula de alfabetização essa aqui, tá? Essas fotos já são um pouquinho mais antigas, mas, ó, é uma turma brincando de massinha. Na mesa lá do fundo, eles estão fazendo atividade de registro. E lá no fundo, que só dá para ver as perninhas ali, ó, é uma criançada brincando no tatame. Também, mas assim, eles estão fazendo atividades no tatame, mas são atividades focadas para alfabetização. Se quiser ir acrescentando, pode ir me cortando, tá, Mari? Sim. Vamos lá, outra foto. Olha só, uma estação digital. Tá vendo que não tem ninguém se matando, gente? Tá todo mundo prestando atenção, todo mundo focado. Deu tempo até da professora tirar foto, né? Não é que ela precisou de alguém para tirar foto, é a própria professora que foi observando a turma. E aí também, para cada um, às vezes pode ser só uma música, às vezes ela está trabalhando a letra de uma música, e aí eles estão ouvindo a música e pensando na escrita dessa música, dependendo da fase de escrita que a criança né? Tem uma atividade que ali, ele está ouvindo a música, ele tem que completar as vogais. A próxima turma, que está um pouquinho mais avançada, tem que completar vogais e consoantes. A próxima vai escrever a letra da música. Isso tudo, uma aula só para a mesma turma. Então, atingindo... Isso é personalização. A gente personalizou a aula para aquela turma, né, para as necessidades daquela turma. Às vezes, a turma da tarde não teve a mesma aula. Teve rotação por estações, mas não as mesmas atividades. A proposta foi outra. Aí, ó, a galerinha que estava no chão. Então, tá vendo? Com letras móveis, ó, estão montando aqui palavras. Olha lá, tá vendo? Aqui, ó, a galerinha do registro. Então, isso é uma aula de rotação, usando, né, o recurso de rotação por estações. Essa sala aqui que vocês estão vendo, depois a gente compartilha com vocês, é a sala que nós utilizaremos para o primeiro ano, tá? Quando a gente for falar um pouquinho dos espaços físicos, a gente explica melhor o que acontece. Bom, vamos lá. Espaços de aprendizagem. Mari, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá, gente. Sobre os espaços de aprendizagem, não adianta nós termos essa proposta que é super legal e trabalharmos com espaços tradicionais. Então, há muito tempo, na nossa escola, não existem carteiras enfileiradas. Teve uma época que nós trabalhávamos com todo mundo sentados em círculos, e mesmo assim, a roda não promovia tantas trocas quanto os novos espaços. Então, nós fizemos uma parceria com uma empresa especializada, que hoje é uma das mais tops em relação a isso no Brasil, e essa empresa nos ajudou a pensar nesses espaços. E aí, aqui tem uma foto na educação infantil, eles numa roda de conversa aí ouvindo uma história. Aqui, ó, na educação infantil, é uma mesa coletiva, que é o padrão em todas as escolas, que é o que a gente fala. O grande problema é que quando as crianças vão para o primeiro ano, tem aquela frase, né, agora é sério, que eu acho que é o que vocês devem estar pensando também, agora o negócio é sério. Sim, o negócio continua sério, mas na educação infantil já era. E aí a nossa proposta é trazer essa troca, esse prazer que existe na educação infantil para o ensino fundamental. A escola não precisa ficar chata nem maçante, assim, porque as crianças foram para o ensino fundamental. Então, isso é uma turma de educação infantil trabalhando. Isso aqui é uma sala de fundamental. São carteiras, porque ainda são carteiras que nós utilizávamos antes de toda essa revolução, mas dispostas de uma maneira diferente. Em todas as salas, a gente sempre tem uma parede colorida e uma frase de incentivo para lembrar que o objetivo é trabalhar em equipe. E aí, olha, as mesas sempre, no fundamental, muda o tamanho dos móveis, mas a ideia é que eles continuem trabalhando em grupo. Essa lousa aqui no fundo, embora seja uma lousa antiga, que não é mais utilizada pelos professores, que é a antiga lousa de giz, o que nós fizemos? Nós abaixamos ela na altura dos alunos para que eles façam trocas entre eles.
essa história, porque dar um canetão, gente, na mão de uma criança menor é meio complicado. Então, a gente manteve a lousa de giz, porque é legal, a Mari sabe, né? Gente, é parede que eles riscam, então, assim, não vale a pena arriscar. Com a lousa de giz baixa, eles têm a oportunidade de trabalhar a parte de criatividade, porque eles têm acesso aí para rabiscar, para desenhar. Num horário que está mais livre, eles podem brincar de forca, enfim. E durante a aula, esse negócio de aprendizagem entre pares, que é uma criança ensinar a outra. Porque às vezes a professora fala 20 vezes, a criança não pega, o amigo vai lá e fala, e a criança entende. Então, essa lousa é para a criança também usar dessa forma. E pode usar, na verdade, como ela quiser. Existem algumas formas que nós pensamos, mas a criança tem liberdade aí para usar como ela quiser. Mas isso é uma sala de ensino fundamental. Aqui é uma outra sala, que eu acho que quem já foi na escola já passou por essa sala, que é a sala de puff, que ela tem que saber ser usada, tá? Porque se não tiver comando, de novo, aí a gente vê as regras, né? Se não tiver comando, vira uma sala da bagunça. E aí eles têm, a gente trabalha muito em cima disso com eles, as regras da sala de puff. E aí, olha, eles estão estudando, eles estão pesquisando no iPad, tá vendo? Tá bem claro, a outra foto ainda é sobre isso, ó, tá vendo? Eles estão numa roda, cada um com o seu iPad nesse momento, porque a proposta era essa, mas eles estão pesquisando, estão analisando, estão jogando, independente do que eles estiverem fazendo, está rolando aprendizagem aí. Essa aí era uma turma de lição de casa. Então, eles provavelmente estavam fazendo pesquisa para a próxima aula, enfim. Mas, tá vendo? Não tem bagunça. Eles estão à vontade. E aí, uma coisa que os pais perguntam muito para a gente é a questão da ergonomia. Ai, Bruni, como é que fica a coluna do meu filho no chão? É sincronizado, tá? Eles têm um espaço de tempo certo para ficar nessas salas. Eles não ficam o período inteiro. Então, é questão de 2 aulas. E se nós formos pensarem, assim, realmente em ergonomia, vamos ser honestos, assim, ela na carteira, ela também não acontece. Porque o que o professor mais passa o tempo fazendo numa sala com carteiras é senta direito, levanta, senta em cima do bumbum, tira o pé da mesa. Então, assim, a criança, ela não entende muito esse negócio. Lógico, ela tem que ter a propriocepção, mas ela não entende muito esse negócio. O que ela precisa é estar confortável para que a cabecinha dela funcione, porque se ela estiver incomodada, a cabeça dela não está focada. É igual, eu também sempre faço essa comparação. Quando a gente vai ler um livro, você pode pegar o seu livro preferido para ler. Se você não estiver num lugar confortável, você não consegue dar continuidade à leitura. É o teu livro preferido, mas você tem que estar à vontade e você sentar numa mesa assim, ó, retinha, bem ergonômica, assim, você não vai ter o prazer de ler aquele livro. É muito mais gostoso se você deitar no chão, deitar numa almofada. Então, a gente acredita muito nisso também. E não tem bagunça. Isso não é uma bagunça, ó. Tá rolando um conhecimento aqui. Olha aqui, de novo, ó. Aqui é uma turma de lição de casa também, fazendo lição de casa deitado no chão. Tem a opção, mas e se ele quiser sentar? Tem, ele pode. Se ele quiser sentar numa carteira, ele pode, mas assim, geralmente eles não querem. Né, Mari? É um ou outro, assim, às vezes, quando elas são mais, assim, as meninas mais mocinhas, no 7º, 8º ano, às vezes se sentem desconfortáveis, mas é um ou outro, mas também nada que a gente não resolva, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma outra sala, também de fundamental, acho que essa sala vocês também já conhecem, o Salão Colorido. Essa sala, ela serve para tudo. De experimentos de ciências ali com o professor Douglas, que dá aula para o Fundo 2. A sala maker, ó, no fundo vocês veem umas bancadas com uma borracha em cima, lá no fundo o carrinho maker, a lousa baixa. E assim, sempre os grupos, tá? De novo, isso aqui é uma turma, nessa época dessa foto, eles estavam no 3º ano, né, Mari? Essa turma é do 3º ano. É uma turma de 3º ano e assim, ninguém tá enfileirado, tá tendo troca. Tá vendo? E aí, esse menininho aqui, o japonesinho, sentado sozinho. Mas por que ele quis sentar sozinho? Porque tem criança que, mesmo a gente favorecendo essa troca aí do grupo, elas têm momentos em que elas preferem trabalhar sozinhas. E elas também têm essa autonomia, tá? Tem hora que a professora tem que ir, não, agora é em grupo, mas tem hora que eles têm total liberdade para escolher se eles querem ficar em grupo ou trabalhar sozinhos, tá bom? Ó, de novo, um pouquinho deles trabalhando em grupo. Tá vendo? Ó, uma menininha falando e todo mundo prestando atenção nela. Não dá para ter essa dinâmica com eles sentados enfileirados, gente. Não tem como.
né? Aqui já é uma turma de adolescentes na sala de tatames, estão jogando, porque é um momento de contraturno, mas também aproveitando bem os espaços. Essa sala aqui é a nossa sala, não é de informática, né? Mas é onde eles têm acesso à internet e a todo o pacote de Windows para fazer trabalhos. E até dessa forma a gente fez de uma maneira que eles trabalhassem em grupo. Então, é um monitor gigante, um mouse e um teclado sem fio em cima da mesa, e eles sentam nessas mesas de grupo. E é um computador e eles têm que aprender a dividir, e dá muito certo. Tá? Bom, o que adianta, né? Essa proposta super legal que nós acreditamos muito, profundamente, nós acreditamos nisso, esses espaços que promovem a aprendizagem e nós pensarmos em avaliações tradicionais. Totalmente contraditório. Então, a gente tem que falar um pouquinho também sobre avaliação, porque aí vocês com certeza também, bobear, já devem ter até tido essa fala em casa, ó, ano que vem tem prova, né? Ano que vem tem, esse ano também já tinha. A gente não trabalha com prova, a gente trabalha com avaliação. Avaliação de conteúdos, avaliação do desempenho do aluno. Quer falar um pouquinho sobre isso, Mari? Você está mais à frente aí dos professores? Sim. Eu queria só voltar um pouquinho antes nos espaços e queria jogar uma pergunta aí para vocês, para que vocês reflitam, né? A rotação que nós mostramos ali para vocês, é possível ser feita num espaço com carteiras enfileiradas? Não tinha como, né? Os espaços, eles precisam conversar com o que a gente acredita, com essa troca entre as crianças. Então, um olhando para a nuca do outro, não faz sentido nenhum. Não conseguimos troca, não dá para fazer uma aula invertida, não dá para fazer uma rotação de prestações. É impossível, porque esse formato de sala de aula tradicional é só ficar ouvindo ali o professor. Não tem outra alternativa. Então, os nossos espaços precisavam conversar com o que a gente acredita, com o que nós fazemos no dia a dia. E aí cai também na avaliação, tá? Se eu tenho uma proposta diferente, se eu tenho um espaço que conversa com a proposta de ensino, por que a nossa avaliação vai ser tradicional? Vai fazer uma prova, olha, semana de prova. Eu tô na Bonadei há 10 anos, e assim, pessoal, assim, na época que eu entrei tinha prova tradicional, né? E vocês não têm noção quanto isso destrói as crianças. O quanto eles ficam ansiosos, estressados. E como professora, na época, eu tinha certeza que a criança sabia do conteúdo, mas ela chegava a passar mal ali na hora da prova, porque ela sabia que tinha uma prova, que tinha uma nota, e não conseguia mostrar o que ela sabia. Então, assim, não faz sentido ter uma proposta diferente, um espaço diferente, uma avaliação nesse formato. Então, como é a nossa avaliação, né? A nossa avaliação, ela tem alguns quesitos. Então, de novo, nós vamos pensar nos nossos alunos de uma forma geral, global. O que é esse desempenho oral? Se ele sempre participa ali nas aulas de aula invertida, ele faz debate, ele troca, ele conversa. Ah, mas só com o professor? Não, se ele troca informações ali com os colegas também. Toda essa parte oral que é explorada deles, desde um debate até uma apresentação da pesquisa, isso é avaliado pelo professor. Ah, então tem um dia que a professora vai pegar lá e vai falar, então, senta aqui, fala tudo que você aprendeu sobre, seminário, sabatina, né? Não, agora fala tudo que você aprendeu no bimestre. Não, não tem isso. Esse desempenho oral são todos os dias. Se sempre tem aula invertida, se eles sempre trabalham em um grupo, então o professor avalia constantemente, diariamente esse desempenho. Não tem ali aquele dia específico em que ele vai falar da matéria. E aí vocês também... Sim, ele está o tempo todo... Não, mas ele está sendo o tempo todo avaliado e não tem essa pressão. Ah, agora eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre matemática, sobre língua portuguesa. Não, isso vai acontecendo naturalmente. E aí vocês estão se perguntando, nossa, meu filho é tímido, e aí, como que ela vai avaliar? Ele vai ser avaliado, sim, a parte oral, mas de uma outra maneira. Nós temos alunos que ali numa roda de conversa ele não consegue falar. Ele tem uma dificuldade em se expressar, mas quando o professor chama, então, o que você entendeu da aula? Chama ali no canto, ele consegue se expressar, ok. É o que é válido, é o que ele aprendeu nesse processo todo. Próximo item, atividades de registro.
Aí nós vamos voltar, sim, para uma prova, né? Prova não, uma atividade de registro. Assim eles falam, viu? Na minha escola não tem prova, na minha escola tem atividade de registro. O que é essa atividade de registro? São exercícios escritos que eles vão responder. E isso vai acontecer quando? Quando o professor achar que tem necessidade. Quando ele fechar uma unidade, e é de um jeito muito tranquilo. Até na rotação ali por estação, a professora pode utilizar aquele registro como avaliação. É isso, é como se fosse uma prova, um exercício, mas para que a criança escreva. Claro, eles são pequenininhos, vai ter múltipla escolha, ou vai ter para completar, mas é um registro, é um papel ali que, para que os alunos que precisam escrever, que conseguem expressar o conhecimento por ali, tem também essa atividade. As atividades digitais, pode, Bruno? Só acrescentar duas coisas. Tem uma coisa que eu vou apresentar no final. Aqui da atividade de registro, eu acho que os pais podem estar se perguntando como que eles vão avaliar o registro se o meu filho não sabe escrever? Tá atrasado, hein, Mari? Não estão ainda escrevendo, estão atrasados. Não estão. Atividade de registro, gente, no primeiro ano, a gente está apresentando para vocês a proposta, né, do ensino fundamental. No primeiro ano, a atividade de registro é a sondagem, e ela não vale nota, porque aí volta naquele vídeo que eu mandei para vocês, acho que lá em março. A avaliação é para a gente ver se a criança está pronta para avançar, não é para a gente colocar uma nota, não é para a gente determinar um número. E aí, o que é uma atividade de registro no primeiro ano? É a sondagem, a professora vai fazer lá um ditado. Então, bala, bola, e ela vai ver, então ela está aqui, ela vai avançar para o próximo nível. E em matemática, talvez fazer uma continha ou outra, com desenhos ainda representando os números, isso no primeiro ano é atividade de registro, tá? Então, não existe isso. Nossa, mas como que ele vai fazer uma atividade de história, de registro? Não, aí não tem. No primeiro ano é bem mais simplificada, tá? E aí existem adequações, é porque é muita coisa, é muito detalhe para a gente mostrar num webinar. Mas são coisas que vocês precisam saber o básico, que aí quando começa a rodar faz muito sentido, porque vocês vão receber essas fichas, né, que a gente utiliza como avaliação. Tá, pode continuar, Mari, desculpa, te cortei. Não. Eu queria só fazer mais um complemento aí também nas atividades de registro. Quando a Bruna fala passar de fase, então significa que ele avançou, ele está melhor, porque ele foi para a fase silábico com valor. Não, ele não está melhor e nem pior, ele está na fase tal. Ele foi para a fase tal, ele não avançou no sentido de, agora ele está melhor porque ele está na próxima fase. Não. Nós enxergamos, assim, fases, ele está nessa, depois ele vai para essa, e não existe isso de melhor ou pior. Posso fazer a analogia de novo? Então, gente, é igual ele sai da maternidade, ele nem se mexe. Depois ele começa a mexer os bracinhos, de repente ele começa a rolar, de repente ele começa a sentar, engatinha e anda. O fato dele deixar de rolar e começar a engatinhar não significa que, nossa, ele aprendeu, ele melhorou. Não, ele você entendeu? Começou a fazer sentido. Ele evoluiu não no sentido de, nossa, antes ele não conseguia, agora ele conseguiu, então agora ele é melhor. Não, a gente respeitou as fases. Ele desenvolveu mais uma habilidade. Exatamente. Pronto, obrigada, Mari. Exatamente isso. Não tem que correr com nenhuma fase, né? Ela vai acontecer até certo tempo. E aí, do mesmo jeito que a gente espera que uma criança esteja andando até 1 ano e tantos meses, e mesmo assim, se ela não estiver, não existe um padrão, existe assim, o esperado, mas a gente tem que analisar. Aquela criança que ainda não está nem sentando com 1 ano, a gente tem que olhar com outros olhos. Acontece também com a escrita. Então, assim, e a gente vai chegar nisso também lá na frente, para vocês tranquilizarem o coração do, meu filho não está lendo. Tá, vamos lá, Mari. Volta, pode voltar. Bom, atividades digitais. Vai muito para a parte visual. As crianças ali trabalham com múltipla escolha, fazem uma análise de uma imagem e respondem uma alternativa. No iPad, então, né? No iPad, sim. De uma forma um pouco mais individual, porque aí ele precisa fazer essa análise, a professora faz a leitura do enunciado, mas ele precisa analisar a imagem para conseguir responder corretamente. O comprometimento. O que é esse comprometimento? O quanto ele participa das aulas invertidas, ele faz as pesquisas, o quanto ele é comprometido com todo esse processo, é analisado também. O quanto ele participa, o quanto ele entrega, ele participa
da aula invertida, o quanto ele contribui ali para o desenvolvimento da sala. Então, esse comprometimento também é avaliado. E cobrado deles, né? Sim, também. Respeito a colegas e professores, também entra na avaliação deles. Se tem ali um momento em que eles estão trocando informações, eles estão falando, e o amiguinho fala, ah, não, cala a boca, você não sabe. Opa, peraí, você precisa respeitar o momento do outro. Por mais que você não concorde com o que ele está falando, você precisa respeitar. Respeitar as regras que os professores colocam nas salas. Precisa também. Ele precisa saber, eles sabem as regras. Essas regras são respeitadas no espaço para o melhor convívio? Respeitar o amigo, respeitar o professor, respeitar o espaço que ele está usando. Isso tudo conta também na avaliação dele. Deixa eu fazer duas observações, Mari. A primeira, em relação ao comprometimento, porque eu acho assim que o primeiro impacto de falar que não tem as avaliações tradicionais, muitos pais pensam assim, mas como que ele vai levar a sério? Como? Se ele não vai ser cobrado em momento nenhum? Primeiro de tudo, gente, aqui vocês veem, ó, simulados a partir do 6º ano. No 6º ano, a criança está com 11 anos, já não é mais criança, ela já está entrando na adolescência, ela já tem plena noção de até onde ela pode ir, de quais são as obrigações dela, 11 anos. Os nossos, eu falo nossos porque eu tenho um também de 5 anos em casa, gente, eles têm 5 anos, 6 anos, são crianças. Eles não precisam desse estresse nesse momento de, eu preciso ser responsável. Eles têm sim que ser responsáveis, mas na medida assim, o que conversa com a idade deles. Então, assim, qual é a responsabilidade que eles precisam? Guardar os brinquedos, tirar a roupa e saber o que está sujo, joga no cesto, o que está limpo, dobra e deixa em cima da cama, arrumar o quarto, eles já têm essas responsabilidades. Habilidades. Você, não sei, bom, sei lá, acabou de comer, tira seu prato da mesa, se serve, coloca o suco no seu copo, acabou de tomar o suco, guarda o copo, guarda o suco. Essas responsabilidades eles precisam agora. Porque senão, gente, eles recebem uma cobrança na escola que não conversa com a falta de cobrança que tem em casa. Porque às vezes a criança ela não faz nada. Ela não arruma o quarto, ela não toma banho sozinha, ela não se limpa, ela não tira um prato da mesa, ela não faz nada em casa. E na escola, às vezes, os pais esperam que a professora massacre ele para que ele cumpra regras. E assim, se ele não faz nada em casa, é aquela criança que na hora do lanche, a professora vai falar, gente, recreio. Ele vai sentar lá no refeitório e esperar a professora trazer a lancheira. Então, essas crianças de 5, 6 anos, esse primeiro ciclo do fundamental, eles têm sim que ter responsabilidades, mas de acordo, tem que ser coerentes com a idade deles. Cobrar uma avaliação deles ainda não é o momento. Um aluno de 6º ano que vem nessa pegada que a gente está falando de respeitar, de não ficar colocando medo em prova, desde o primeiro, porque isso não é de hoje que nós fazemos, já faz muito tempo, ele tem plena responsabilidade. E ele fala para a gente, nossa, ele conversa, ele tem uma maturidade para entender as responsabilidades, as obrigações dele, que às vezes uma criança que aquilo é imposto sem ter um sentido não tem a mesma responsabilidade. Então, para os nossos pequenos, a gente tem que dar essas responsabilidades, sabe? Essa autonomia que ele precisa de comer sozinho, de tomar banho sozinho, de se arrumar. Mas e aí, Bruna, em que momento que ele vai ter alguma responsabilidade? O comprometimento, porque assim, uma coisa é ele não vir para a escola suando porque ele vai fazer uma prova e ele não sabe nem o que é uma prova. Outra coisa é a professora começar uma roda de conversa e ver que aquela criança não está participando, não está nem aí, e ela chamar ele para conversar, sabe? Porque aí ele tem... E aí, você fez? Você tentou fazer? E ela vai desenvolvendo essa responsabilidade com ele. E é natural, a criança, quando ela vê que todo mundo sabe do que está sendo falado e ela não, ela se incomoda. Ela começa a buscar informações para participar da aula. Isso é regra? Não. Tem aqueles fora da curva lá que a gente tem que trabalhar em cima, mas é natural que o coletivo aí faça esse movimento, sabe, para que tudo aconteça. Então, em relação à responsabilidade associada à prova, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A criança ela tem que desenvolver responsabilidade sim, mas não é a prova, aquela prova massacrante que vai fazer isso, tá bom? E em relação aqui a respeito a colegas e professores,
também nós já tivemos casos assim do pai falar assim, nossa, mas é um absurdo. Ele foi super bem no desempenho oral, super bem na atividade de registro, na atividade digital ele estourou, ele é comprometido, você tirou ponto dele porque ele chamou o amigo de burro? Não, eu não tirei ponto, ele deixou de ganhar. A gente não tira a nota do aluno. Quando vocês virem como é a estrutura da nossa avaliação, ela é assim, um exemplo, tá? Desempenho oral, 2 pontos, atividade de registro, 2 pontos, digitais, 2 pontos, comprometimento, 2, respeito a colegas, 2. Um aluno que estourou nas outras, ele vai estar com 8. Nossa, mas por que ele não é 10? Porque quando a gente fala de formar cidadãos, a gente está falando 360 graus. Eu não quero aquele aluno, sabe, que ele dá uma aula, ele faz, ele escreve, ele acontece, ele domina e ele é arrogante no sentido de destratar um colega que precisa de ajuda, sabe? Ele vai lá e humilha. Não é o cidadão que eu quero. A parte de cidadania é saber que ele tem, sim, muitos direitos que serão respeitados acima de tudo, mas ele também tem obrigações. E uma das obrigações que ele tem que ter é respeito pelos colegas, pelos professores. Aqui a gente colocou só professores, mas assim, em geral, tá? Com todos os colaboradores, tá bom? Então, isso é importante a gente deixar bem claro que, não é justo, por causa de uma malcriação que ele fez, ele perdeu nota. Não, ele não perde, ele deixa de ganhar. E o legal é que, assim, nós já tivemos casos assim, do aluno vir com 8 e não ter ali a nota de respeito, né, a colegas. E quando ele questionou, o professor falou, então, reflete sobre a sua postura em sala. A Mari acho que sabe de que eu tô falando, né, Mari? E assim, o professor chamar o aluno para essa reflexão, e ele fala, realmente eu fui arrogante, eu fui desrespeitoso, eu não permiti, porque quando a gente tem a roda de conversa aí para trocar, a gente tem que saber até onde nós podemos falar e o momento do outro falar, e a gente tem que fazer um exercício importante que a gente não consegue, nós não fomos treinados para isso, a nossa geração, e tem que tomar cuidado para essa geração futura. O exercício de ouvir. A gente fala muito e ouve pouco. Então, a hora que o outro está se expressando, não me interessa. Eu quero falar e não me interessa o que o outro tem a dizer. Então, é um exercício diário que contribui para a formação do cidadão, tá? E aí, quando a gente fala de... Pode falar, Mari, pode falar. Desculpa te cortar. E não só, né? É uma habilidade que, assim, se nós pensarmos em futuro, né? O mercado de trabalho pede pessoas que saibam respeitar uns aos outros, que trabalhem em conjunto. Não tem, assim, claro, tem profissões que são um pouco mais individualistas, mas a grande maioria não é assim. Então, desde pequeno, eles são colocados aí em reflexão, mais uma vez, para pensar em respeitar os amigos, em respeitar o ambiente, em respeitar os colegas, os funcionários da escola. Então, faz parte do desenvolvimento de habilidades. É necessário pensar também lá no futuro, né? E já existem muitas pesquisas, vocês devem ter acompanhado alguma coisa já, de que a inteligência emocional é essencial para as profissões aí que estão vindo, que estão surgindo, para dar continuidade aos trabalhos que têm sido feitos. Colocou-se muito à prova a inteligência emocional de muita gente na pandemia, e teve gente que sucumbiu, não conseguiu. Então, a gente precisa preparar esses alunos para esse futuro. Bom, simulados a partir do 6º ano, e aí são simulados mesmo de Enem, de avaliações FUVEST, aí cada uma para uma série, tem o TOEFL, enfim. Porque aí eles já têm noção, eles já passaram 5 anos entendendo o que é uma avaliação, entendendo as consequências das suas atitudes, e aí eles estão prontos para ter uma cobrança mais incisiva sobre a avaliação, eles já têm maturidade para lidar com a pressão de uma avaliação, e aí a cada ano vai ficando mais forte essa cobrança, tá? É bem gradual, mas o nosso 9º ano está prestando a prova da FATEC, né? É FATEC que está fazendo prova, nem sei se é prova agora ou se é só pela análise das notas, mas assim... não é? ETEC. E assim, eles estão preparados para o que der, sabe? Eles sabem, eles têm noção que eles talvez passem por uma avaliação, mas eles também têm noção que eles aprenderam a lidar com os desafios de uma avaliação. Então, existe um equilíbrio aí, não está tão tenso. Tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar de alfabetização. Então, bom, aqui até agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas assim, até agora nós mostramos como nós trabalhamos. Agora, nós vamos falar do objetivo principal do 1º ano, tá?
Os alunos têm que entrar no primeiro ano lendo? Eles têm que sair do infantil 2 alfabetizados? Não, gente, não. O nosso objetivo é que eles estejam no final de 2021 lendo, considerando que eles passaram por uma pandemia. Então, existe ainda muita coisa aí para a gente analisar. A alfabetização, ela iniciou, como a Mari já falou em alguns vídeos, na educação infantil, e ela vai ser concluída até os 8 anos de idade completos da criança. Nenhuma criança aí tem 7 anos ainda, gente. Então, pensa num processo de alfabetização intenso, com trocas no presencial, quanto tempo eles ainda têm para desenvolverem a alfabetização, a construção da escrita. E aí a gente vai trazer um pouquinho mais de teoria, mas também dando exemplos, falando com vocês, para que isso fique claro, para que vocês tomem cuidado para não cobrar demais dessas crianças, tá? Tem que levar em consideração que eles estão num momento emocional bem abalado, alguns não tanto, outros muito. Tem que considerar isso. E não existe alfabetizar no infantil 2, não é o objetivo da série. Nunca foi. Ah, mas antigamente a criança saía da educação infantil lendo. A antiga educação infantil, o primeiro ano era o infantil 3, que não existe mais. Aí sim faz sentido, a criança saía da educação infantil lendo, antes da reforma, porque aí nós tínhamos até o infantil 3 na educação infantil e de 1ª a 8ª série no fundamental. Hoje nós temos até o infantil 2, o infantil 3 virou o primeiro ano e nós temos de 1º a 9º. Então, o que se fazia no infantil 3, hoje a gente faz no 1º ano. E não agora passou para o infantil 2. Então, precisa ter isso muito claro. Antigamente, saía da educação infantil alfabetizado, porque a gente saía do infantil 3, que é o 1º ano, tá? Então, não tem por que massacrar essas crianças para que eles concluam o infantil 2 lendo. Ah, mas o fulano já está lendo, já está juntando. Tem, isso acontece de forma natural. Tem crianças que despertam antes. Vocês têm que considerar que tem crianças que são quase 1 ano mais velhas. De novo, vou trazer o exemplo do meu Felipe. Ele fez 5 anos, 25 de abril. Tem criança que já tinha 6 anos, já tinha 5 anos, assim, já estava quase completando 6 em maio. Então, assim, por 1 mês, tinha quase 1 ano de diferença dele. Então, assim, vocês têm que pensar que existe, poxa, em 1 ano, o quanto uma criança não evolui, o quanto o cérebro de uma criança não amadurece, tá? Então, assim, às vezes essa criança que já está lendo, que já tem mais facilidade, ela é um pouquinho mais velha, ou ela tem mais estímulo em casa, enfim. Uma coisa é ter um estímulo natural, faz parte, o dia a dia, a criança ser mais curiosa. Outra coisa é vocês acharem que o estímulo é ficar forçando ali família silábica na criança, tá? Então, cuidado com isso. Mari, eu quero que você assuma um pouquinho agora para a gente falar sobre a alfabetização, que eu acho que é bem delicado esse assunto e que todo mundo tem que ter em consciência que a alfabetização é o objetivo do 1º ano e não do infantil 2. Então, o que eles vão fazer ano que vem? Serão alfabetizados, ok? Pode Esses estímulos da construção da escrita, como a Bruna falou, começou lá no maternal, no mini maternal, eles têm estímulos. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas agora no infantil 2, mesmo online, tem 2 aulas de alfabetização aí por semana, então intensificou? Não é que intensificou. Claro, agora tem ali uma apresentação das letrinhas para que eles comecem a fazer a junção. Ah, então eu vou imprimir ali a família silábica e vou pedir para o meu filho escrever 300 vezes B com A, B com E, B com I. Está atrapalhando o processo. Quantas e quantas vezes vocês devem ter escutado as professoras falarem, não faça interferência, não ajude o seu filho, não, agora você vai fazer sozinho, agora é sem a ajuda da mamãe. E aí, muitas vezes, nós escutamos nas gravações aí das aulas, vocês juntam B com A que vai dar certo. Aí vocês acham, nossa, agora ela escreveu, tá tudo certo. Não tá certo. Que sentido fez? Você deu a resposta ali para ele não fez sentido nenhum, porque ele vira e fala, mas eu só escutei o A. Não é só o A, é o B com A. Então, assim, eu entendo que vocês estão tentando auxiliar o processo, mas vocês estão fazendo o oposto. Não está auxiliando o processo. Nossa, mas a professora de Tobalo, ele colocou 2 As. Sim, faz parte, deixa assim. Não interfere, não faça
interferências nesse processo. Isso não é ajudar, isso é atrapalhar. Ele precisa escrever exatamente o que ele está ouvindo. E aí vocês estão se perguntando, mas isso é uma loucura, então, ele escreve bar, escreve 2 As e a professora vai considerar certo? Sim, vai considerar certo. Tem um processo, tem uma fase, isso é uma fase da alfabetização. Faz parte desse desenvolvimento, como a Bruna está aí relacionando com o bebezinho, faz parte do mexer o bracinho, do descobrir o pé, é isso, é um passo de cada vez. Ah, mas o amiguinho da turma já está lendo. Sim, tem crianças que vai ter um processo, é muito único. Nós sempre falamos isso, o processo de alfabetização, o ensino como um todo é único, né? Cada um vai se desenvolver de uma forma, mas a alfabetização é muito mais gritante esse momento. Então, assim, muito cuidado. E aí eu vou falar aqui um relato que realmente aconteceu, de uma mãe que pressionou, que fez interferências, que, sim, pressionou muito para que acontecesse esse processo, e o processo não acontecia, por conta dessa pressão absurda que a criança estava sofrendo. E, assim, os anos foram se passando, a parte emocional ficou muito fragilizada, e a criança não conseguiu evoluir. A alfabetização não aconteceu, porque tem-se essa pressão, tem essa interferência. Então, não façam isso, não façam, assim, é o que nós pedimos, não façam isso nem agora no Infantil 2 e nem no primeiro ano. Ah, mas as respostas do livro estão erradas. Não, não estão erradas, deixem assim, as professoras sabem, elas sabem fazer a leitura do que a criança escreveu, tenham paciência, é um processo bem minucioso, mas ele acontece. Aqui a gente vai passar, bem simples, gente, não vamos ler tudo isso, mas, bom, hipótese pré-silábica, vamos desenhar para vocês, aí. Isso aí é a hipótese pré-silábica, explica um pouquinho, Mari, por favor. O que está escrito aí? Bom, o que as crianças fazem nessa fase, né? Eles relacionam muito o que eles estão ouvindo com, a professora ditou formiguinha. E elefante. O que eu vou colocar? Elefante é grande, então eu vou colocar várias letrinhas. A formiguinha é pequenininha, então eu vou colocar 3 letrinhas e tá tudo certo. E vai desenhar. Então, assim, ele não tem muita noção de que o que ele coloca no papel com letras faz sentido com o que ele tá escrevendo. E, tá errado, vou pedir para ele apagar. Não, é isso. Esse é o comecinho. Isso é lá no infantil 1, no maternal, eles fazem isso. Então, assim, é o que eles entendem mesmo. Elefante é grande, então precisa de muitas letras para escrever elefante. Não tem relação nenhuma. O que ele está escrevendo com o que realmente é o correto, como vocês falam, né? Não está correto. Aqui essa criança escreveu cavalo. Ela desenhou um cavalo e colocou um monte de letras, porque o cavalo é um animal grande. E aí não tem que corrigir, não, tem que saber interpretar em que fase que ela está, então, na pré-silábica. Certo? Hipótese. Próxima fase, né? Próxima hipótese. Daqui a criança passa para o quê? Para isso aqui, hipótese silábica. E aí, pensando em cavalo, ou ela vai ter valor sonoro ou não, né, Mari? Explica um pouquinho, que aí a Mari já deu aula para o primeiro ano, ela orienta as professoras do primeiro ano. Eu sou apaixonada, né? Eu sempre falo isso para os pais, alguns pais que eu conversei, eu falei, essa fase eu sou apaixonada, não, é suspeita, né? O que acontece nessa fase? Eles conseguem entender que cada vez que ele abre a boquinha, eu preciso colocar uma letra. Ele já entendeu que para escrever alguma coisa eu preciso pôr letras e que cada vez que eu abro a boca eu preciso pôr uma letra para isso. E aí, de novo, nas aulas ali do Infantil 2, vocês devem lembrar a Silvia e a Dani fazendo, vamos lá, quantas vezes vocês abrem a boca? Cavalo! E elas vão mostrando as letrinhas, para estimular mesmo essa fase. Então, assim, o que acontece? Tem 2 momentos aí. Ele tem a hipótese sem valor, ali o cavalo, B, O e J. Tá, não tem valor nenhum, ele colocou as letrinhas para cada sílaba, mas não relaciona com o som que ele escutou. Ele só sabe que para cada vez que ele abre a boca, ele põe uma letra. E aí ele escolhe letras aleatórias. Pode ser a letra da mãe, a letra do nome dele, a letra dos amiguinhos. Ele vai colocar letras aleatórias. Dentro dessa mesma fase, tem um momento em que ele começa a entender o som. Opa, peraí, cavalo, K, é o K. Vá, tem o som do V. Vocês vão ver isso acontecendo. V. Eles ficam repetindo várias vezes, porque assim, é o som que ele está ouvindo
E aí ele precisa processar isso e escrever. Cavalo. Tem um L aqui. Então eles começam, aí sim, tem um momento que eles sabem, opa, estou ouvindo, por isso que as professoras falam bastante. Que som você ouviu? O que você está ouvindo? Porque é esse exercício mesmo, para ele entender o que som que ele está ouvindo. Aqui na segunda parte, ó, cavalo, é K, V e L, tem o som. E o cavalo ali embaixo também. Tem crianças que vão usar só as vogais, porque é o que ela reconhece de som. Então, ele já sabe que ele abre a boquinha para cada sílaba, ele já consegue colocar uma letrinha que tem o valor parecido com o que ele está ouvindo. E aí, é aquela fase que vocês pais entram em desespero, que ele está comendo letra. Ele não sabe, está faltando letra. Não está, gente. Ele ainda não sabe que uma sílaba é composta por mais de uma letra, às vezes, né? Então, ele coloca exatamente isso que a Mari falou, que ele está ouvindo. Eu tenho certeza que vocês conseguem reconhecer os filhos de vocês aqui. Ou aqui na coluna da esquerda ou na da direita, está sem valor ou com valor, mas vocês conseguem perceber que eles passaram por esse processo. Que eles estão... Eu vou te cortar, Bruna. Porque aí, no momento em que eles estão escrevendo, vocês falam assim, não é assim. Cavalo é C com A, não é só o C, tá faltando. Aí eu tenho certeza que as crianças olham assim e falam, mas tá bom, ele vai fazer exatamente o que você tá pedindo, mas assim, para ele o que estava certo foi o que ele ouviu. E isso que você tá falando que é o C com A, ele tá fazendo porque você pediu. Não porque faz sentido, e não porque isso, agora, a partir de agora, toda vez que ele escutar o K, ele vai colocar o C com A, porque eu mostrei para ele que é assim. Não, ele vai continuar ouvindo esse som, porque ele ainda está nessa hipótese. Então, não adianta falar, não, põe o L e o O, não, põe o V e o A. Não vai fazer sentido, e ele ainda vai olhar e falar, poxa, eu estou escrevendo errado, a minha mãe está pedindo para apagar, eu estou fazendo errado, mas a professora, olha só como isso fica estranho. Porque a professora está falando, escreve do seu jeito, escreve do jeito que você está ouvindo, e aí você em casa fala, não, mas está errado, você não está escutando assim, faz o C e o A. Fica muito diferente o que é feito com a professora e o que é feito com vocês. Então, assim, muito cuidado com essas interferências. De novo, né? Acho que já é o terceiro vídeo que fala sobre isso, hein, gente? Vamos lá. Próximo, hipótese silábica alfabética, que alguns também estão nessa hipótese. Não é a regra, mas tem criança que já avançou, que aí é o que a gente falou. É igual virar assim, com quanto tempo seu filho andou? Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e 4. Nem por isso uma é melhor que a outra, é o tempo da criança, de novo. Tem criança que está lá no silábico sem valor. Ela está atrasada? Não, é o cérebro dela que está naquele momento. Esse que está, talvez, aqui na silábica alfabética, o cérebro dele já passou por essas fases, está um pouquinho à frente. Aí tem que tomar muito cuidado, porque a impressão que dá é que quando a gente fala à frente, já está melhor. Não é isso. De novo, é o amadurecimento. Vai lá, Mari, fala de novo. E assim, então não tem objetivos as séries. Tem objetivo, calma, tem objetivo. Infantil 2, qual que é o objetivo? É que eles estejam ali escrevendo para cada sílaba uma letrinha. Mas então se ele não tiver, ele está atrasado. Não, calma. Além de ter o processo, tem uma pandemia. Uhum. Tem uma pandemia, mexeu com as crianças e assim, vão ficar sequelas nesse momento. Cada um, eu falo isso muito com os professores, com as crianças, com os pais. Cada um está respondendo de um jeito à pandemia. Então, calma, tem um objetivo? Claro que tem. Mas assim, não atingiu, meu filho não está atrasado. Não, ele não está atrasado. Ele está no tempo, mas levem sempre em consideração a pandemia também. A pandemia também atrapalhou esse processo. Sim. Então, calma, né? A silábica alfabética é objetivo do Infantil 2? Não é. Mas ele acontece. É como a Bruna falou. Tem algumas crianças que desenvolvem, até uma questão de faixa etária mesmo, e já chegam nessa fase. O que é essa fase? A maior parte das sílabas que ele escreve, da palavra que a professora dita, já tem a sílaba certinha, vou usar certinha porque eu sei que é assim que vocês falam em casa. Esse cavalo é o C e o A, ele já consegue identificar. Mas o vá, ainda não, ele pôs só um V. Então, ele está oscilando entre conseguir escrever uma sílaba completa e, às vezes, não. Então, de novo, não, façam correções. Vou pegar no pé de vocês. Sim.
Vai ter um momento em que ele vai escrever, vai ter um momento em que ele vai comer letra, que vocês vão falar, tá comendo letra, tá? Deixa comer letra, uma hora vai cair. Do mesmo jeito, gente, que o escrever espelhado também é muito normal. Escrever espelhado é ou de ponta cabeça, ou virada, entendeu? E assim, deixa, não é errado. A criança, ela não adianta você apaga que tá errado. Não, o espelhado não é visto como um erro. Faz parte do processo. Do mesmo jeito, vamos voltar agora de novo. As crianças, quando elas estão ali com 3 aninhos, tenho certeza que muitos de vocês passaram por isso, que a criança começa a gaguejar. Ah, meu Deus, vou levar para o fono porque tá gago. Não. A criança, ela não apresenta, não é gagueira, é porque assim, ela pensa na palavra, só que ela ainda está amadurecendo a fala, e aí ela para, porque o cérebro dela não está acompanhando a musculatura ali. Então, até que ela consiga essa sincronia, esse sincronismo entre o que ela pensa e o que ela fala, tem essa fase que ela fala com um certo... Ela gagueja um pouco. E passa. É aquele negócio, a gente observa de longe, mas não fica fazendo correção. É a mesma coisa que acontece, mas você fica observando de longe. A professora pode ter certeza que se a criança está fora do compasso aí do que a gente espera, ela está observando aquela criança. Então, não tem por que vocês ficarem desesperados achando que ela não está aprendendo, que ela está atrasada. A professora vai observar. Se fugir, com certeza vocês serão chamados, vai ter uma reunião, vai ter um encaminhamento para a gente analisar. E ainda assim, de novo, o que a Mari falou, tem que levar em consideração a pandemia. Hoje não é momento de analisar nada, de avaliar nada, de encaminhar aluno nenhum, não é o momento. Então, ano que vem, quando a vida voltar ao normal, que a gente espera que aconteça, que também a gente tem que contar com a possibilidade de que não volte tão brevemente, né? Vamos esperar. Próximo webinar, né? Mas assim, se a gente souber que, poxa, e se não voltar? Então, calma. Não vamos correr, não vamos colocar a carroça na frente dos burros, vamos esperar e permitir que essa criança amadureça, levando em consideração tudo que ela está enfrentando, tá bom? Quer falar mais alguma coisa sobre essa hipótese, Mari? Não. E aí tem a próxima. Olha que bonita. Alfabética. Fala um pouquinho, Mari. Essa é a fase que vocês esperam, né? Bom, nessa fase eles já conseguem escrever todas as sílabas ali da palavrinha que eles estão escutando. Pronto, zerou, agora ele já está alfabetizado e está tudo certo? Não é bem assim. Não é bem assim. Eles já entendem as sílabas, já conseguem escrever, mas eles ainda não têm o domínio das regras ortográficas. Então, assim, a casa é com S ou casa é com Z? Ele vai escrever com Z, porque é o som que ele está escutando. Essas regrinhas, isso vai ser construído com eles. O M antes do P e o B, ele já sabe isso, foi alfabetizado, já sabe todas as regras. Não, ele foi alfabetizado. Agora tem uma próxima fase. Essas regras vão ser apresentadas, eles vão entender tudo isso. Então, assim, agora começa uma outra fase. Então, é sempre um passinho de cada vez. Então, eles sabem, assim, sílabas complexas que nós falamos, né? O LH, o B e o R, isso é difícil para eles, são sons difíceis, que também vai ser construído. Isso é um trabalho muito feito no segundo ano. Então, no segundo ano, essas regras são apresentadas para eles e trabalhadas, né? E eles começam a escutar esses sons e entender esse processo. E aí, só para... então, no primeiro ano eles vão estar como? Talvez assim, da coluna da direita, o K, o V e o L. Assim, pode ser. Nesse caso, vocês podem ter certeza que a professora já vai estar com outros olhos sobre a criança. Isso, no primeiro ano, não é normal, tá? Sim, aí não é o esperado, né? Isso aí, ele... acende um alerta aí, porque ainda nós vamos considerar, vamos supor, final de primeiro ano, tá, gente? Final de primeiro ano, a gente está falando de dezembro de 2021, a criança está assim, opa, já acendeu um alerta, a gente já está solicitando avaliações, não em dezembro, talvez antes, mas isso aqui não é esperado. Isso aqui é esperado? São poucos os casos em que acontecem, mas pode acontecer sim. E aí, pensando que nós passamos por um ano quase fora da escola, talvez isso aconteça mais do que nós estamos acostumados.
Sim. Nossa, e agora? Meu filho tem um problema? Não. Gente, vocês têm que pensar que tudo que acontece na escola, graças a Deus, hoje nós temos muitos profissionais preparados para enxergar com outros olhos. A criança ela não vai ser rotulada, ela não vai ser atrasada. Não, ela tem algumas questões aí que estão impedindo o processo natural. E aí é questão de avaliar. Criança no final do primeiro ano tá assim, mas ainda tá comendo letra. No final do primeiro ano elas falaram que ele estaria lendo. Não. Acontece, vai com uma porcentagem aí da turma de chegar no final do primeiro ano assim ou assim. Só que nós esperamos que eles estejam assim ou assim até os 8 anos completos. Tá? Então também tem que considerar isso. Mas foi para o segundo ano e ainda está assim, ou está assim, está comendo letra no segundo ano, sendo que elas falaram das regras ortográficas. Sim, às vezes é uma criança que ainda está no processo de alfabetização. O tempo dela é diferente dos outros. Mas, nossa, então só ela. Não, gente, cada caso é um caso. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, porque dá a impressão que a gente está segmentando, né? Não, esse conseguiu, esse não conseguiu. Não, é o olhar para o tempo da criança, tá? Então, às vezes, no segundo ano, a criança pode estar assim ainda. Outra coisa, está alfabetizado, vai ler assim, ó. Nessa fase, a criança já percebe como funciona o sistema. Mentira. A criança vai ler assim, ó, né, sa, fa, zê, dando soquinho, certo? E aí, quando ela chegar ali, ó, no ponto final, ela não lembra qual foi a primeira palavra que ela leu. Então, ela não interpreta o que ela lê ainda. Ela está só no processo de decodificar. Ela vai amadurecendo também, de novo, esse sincronismo aí entre o que ela lê e o cérebro dela entender o que ela está lendo e fazer sentido o que ela leu, também não é no final do primeiro ano que vocês vão ter isso. Vai ter criança que vai conseguir? Sim, pode ser que sim. Mas a maioria lê corrido e não faz ideia do que está lendo. E muitas vezes vocês vão saber assim, vocês vão perceber assim, ó. A gente trabalhou cavalo aí 1 mês. A hora que ela lê tá escrito casa, ela já grita para você, cavalo. E aí você fala, não, lê! Aí você fica louco, mas assim, gente, ele leu o K, viu o K é cavalo. Não. Tá? Então tem que ter paciência, né, Mário? Eu tô falando isso, gente, porque faz muito tempo que a gente está vendo isso, faz muitos anos que a gente acompanha os pais, e é sempre a mesma coisa. Todo ano só muda. As angústias são as mesmas, né? Quando as crianças não leem assim, né? Ne com E, né. Aí parece que ele tá gaguejando. Aí os pais ficam alucinados. Meu Deus! Ele tá lendo de soquinho e agora tá gaguejando. Ele não conseguiu aprender. Ele escreve direito, mas não lê direito. Ele não entende. Ele lê o enunciado do exercício, mas ele não sabe o que tem que fazer. Não, ele não sabe. É assim mesmo. Ele não vai saber. Mas vai melhorar, gente. Isso amadurece, tá? Existe um processo de amadurecimento aí. Vocês vão ver que agora falando um pouquinho de segundo ano, vai lá um probleminha de matemática. Ele vai ler o enunciado 20 vezes e não vai entender o que ele está lendo. E ele ainda precisa desse suporte de alguém auxiliando. Leitura de livros é muito importante. Então, o que é importante vocês fazerem com essas crianças? Gente, leva eles numa livraria. Como é que chama aquela lá da Paulista, Mari? Que eu sempre te... Cultura. Livraria Cultura. Livraria Cultura. É o maravilhoso mundo dos livros. Solta a criança lá e deixa ela escolher, sabe? Deixa ela escolher adequado para a faixa etária, claro, mas, assim, deixa ela ter interesse em escolher os livros que ela, sabe, que ela vai ler e permita isso, leia muito com eles, isso é importante, tá? E muito importante, isso é só, assim, uma orientação. Eles estão na fase de começar vocês vão perceber que no primeiro ano, as crianças, é quando a gente mais percebe problemas de visão. As crianças reclamam muito de dor de cabeça, então o ideal é que eles comecem o ano já tendo passado por um oftalmo. Oftalmo, e se a criança ainda fala errado e não faz acompanhamento com fono, é importante passar com a fono, porque, como a Mari explicou, o cavalo, ela fica cá. Ela escreve exatamente como ela escuta. Então, se a criança ainda fala o tavalo, ela vai aprender o processo aí de escrita errado. Então, é importante uma intervenção de uma fono. A maioria que teve problema aí de fala, tem uma dificuldade na fala,
já procurou, eu acredito, eu não me lembro se tem algum aluno que ainda tem alguma dificuldade, mas se for o caso e não estiver em acompanhamento, busca uma avaliação e o oftalmo é fundamental, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa, Mari? São aliados, né, do nosso trabalho. Sim. Então, sim. Não, o que eu queria pedir para vocês, assim, não fiquem angustiados. Guardem essas angústias, essas expectativas todas. Não façam comparações. Não cobrem das crianças. Respeitem esse tempo. Entendendo um pouco de como funciona essa teoria que nós estamos mostrando aqui para vocês, entendendo essa parte mais burocrática, vocês entendem e conseguem enxergar onde que cada criança está nesse processo e onde ela vai chegar. Então, assim, calma, sem tanta angústia, que o processo acontece. Sim. Mari, dá uma olhadinha no chat, vê se tem alguma dúvida. Talvez não tenha sido esclarecida. Aqui tem uma pergunta. E como vai ficar no caso das turmas de 20 a 25 alunos com a professora, para a professora conseguir fazer essa rotação? Mesma coisa. Se acontecer de ter alguma turma com 21 alunos, a gente já vai colocar uma auxiliar de sala. Isso é a regra que nós colocamos, é meta, né? Se nós fizermos a 21ª matrícula, automaticamente já será contratado uma assistente para a sala. E dá da mesma forma. Não estou falando isso para garantir nada, porque, como eu falei, funciona da mesma forma. A gente trabalha com os grupos, geralmente são 4 grupos e rodam, né? As crianças, uma média de 5 crianças em cada grupo. Vai ter um grupo a mais na sala para fazer essa rotação. E do mesmo jeito, eles vão ser divididos de acordo com a hipótese alfabética em que eles estiverem. A hipótese silábica, né? Então, assim, sim. É a hipótese descrita, desculpa, a hipótese alfabética é o nome de uma delas. A hipótese descrita em que eles estiverem. Então, isso não influencia. Não podem ficar tranquilos, porque o máximo que precisa é assim, a professora em sala e mais uma para dar suporte, porque a gente acredita mesmo que com mais de 20 em sala, a sala pode ficar um pouquinho mais tumultuada, então a gente precisa de um suporte. Mas acontece da mesma forma, e como eu falei, porque nós também no extracurricular, no contraturno, no integral, não são turmas de 20 crianças. Dependendo do integral, tem crianças 25, 27 alunos fazendo lição de casa. E a gente adota essa postura com eles e roda normalmente. Tá? Sim. Tem mais alguma dúvida, Mari? Não, só essa pergunta. Bom, então é isso, gente. Se ainda tiver dúvidas, alguma coisa sobre... Tá, mas então, em definitivo, qual é o objetivo do primeiro ano? Alfabetização, tá? Vinculada, contextualizada com todos os outros assuntos que o UNO traz. Então, se o UNO estiver falando de ciências, de animais, de reciclagem, de cultura africana, a gente vai trazer isso para o processo de alfabetização. E ele acontece de forma contextualizada. Se tiver alguma dúvida ainda, entre em contato com a gente pelo canal da coordenação. Se for mais fácil mandar um áudio, manda um áudio por WhatsApp para a Mari lá no WhatsApp da coordenação. Tá? Nós estamos à disposição. Eu espero que tenha sido esclarecedor esse webinar. E aí, se vocês precisarem, só enviar mensagem, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Até mais.